Todo mundo diz que só precisa de um tempo, só um tempinho para descansar, para reorganizar as coisas, para respirar. E esse tempo, curiosamente, nunca chega. A rotina vai engolindo os dias, os meses, os anos. Você acorda já correndo, resolve 1000 problemas que nem eram seus. E quando finalmente deita a cabeça no travesseiro, a mente continua trabalhando. Você não dorme, você apaga. E no dia seguinte, tudo começa de novo. É como se você estivesse sempre no meio de uma tempestade, esperando uma trégua que nunca vem. Mas ninguém te contou que a trégua não vem. A paz, se você não cria, simplesmente não existe. E o mais cruel disso tudo é que com o tempo você acostuma. Você começa a chamar esse caos de normal. A dor constante vira ruído de fundo. O estresse vira combustível. E a pressa vira identidade. Você começa a acreditar que viver correndo é sinal de sucesso, que estar ocupado é prova de valor, que se você parar, perde, que descansar é fraqueza. E quanto mais você acredita nisso, mais longe você fica de si mesmo. Porque não é só o corpo que cansa, é a alma. Você perde o brilho nos olhos, a espontaneidade, a presença. Começa a viver no futuro, sempre esperando o próximo alívio, o próximo fim de semana, as próximas férias, o próximo ano. E quando finalmente esse momento chega, você já está tão exausto que nem consegue aproveitar, porque a mente não sabe mais parar. Ela foi treinada para correr, e corre mesmo sem ter onde chegar. Esse é o drama silencioso de uma geração inteira. Uma geração que desaprendeu a descansar, que transformou autocuidado em luxo, que acha que se não estiver esgotado, não está fazendo o suficiente. E o que mais dói é que no fundo você sabe. Sabe que tem algo errado. Sabe que não dá para continuar assim. Sabe que essa vida acelerada não sustenta ninguém por muito tempo. Mas ainda assim, você segue. Porque parar exige coragem. Coragem para olhar para dentro. Coragem para lidar com o que você vem evitando há anos. Coragem para dizer não sem culpa. Coragem para se frustrar e não compensar com mais trabalho. Coragem para aceitar que talvez, só talvez, você esteja vivendo a vida que os outros sonharam e não a sua. E aí vem a pergunta que incomoda. Se a sua paz depende de uma mudança externa, ela realmente é sua? Ou você está terceirizando algo que só você pode construir? Porque a paz que você tanto busca não está no fim de semana, não está no cargo novo, não está no relacionamento ideal, nem no saldo bancário. A paz mora onde você quase nunca olha, dentro. Mas você precisa abrir espaço para ela. E abrir espaço significa deixar coisas irem embora. A necessidade de agradar, a obsessão pelo controle, o medo de decepcionar, o vício em produtividade. Você precisa soltar tudo isso. Senão, não sobra espaço para respirar. E quando você não respira, você não vive, você apenas existe. Passa os dias funcionando, reagindo, atendendo expectativas e se esquecendo de si. É por isso que tanta gente adoece sem motivo aparente. Não é falta de competência, nem fraqueza emocional. É excesso de tudo. Excesso de cobrança, de comparação, de pressão. É viver no limite o tempo todo e fingir que tá tudo bem porque todo mundo tá assim. Mas não tá. Não deveria estar. A gente só normalizou o que é insano. Só que tem uma hora que o corpo fala mais alto. Ele te obriga a parar, a repensar, a reconstruir. E se você esperar esse momento chegar para cuidar de si, pode ser tarde. Então talvez agora seja a hora. Agora, no meio do caos, no meio da rotina, no meio das demandas. Porque não existe momento ideal. Existe decisão. A pergunta é: por quanto tempo mais você vai adiar a sua paz em troca de uma urgência que nem a sua? Às vezes, parece impossível enxergar saída no meio desse redemoinho. Você olha para os lados
e só enxerga gente cansada, dizendo que um dia melhora, que em algum momento vai sobrar espaço para ser feliz. Mas esse espaço nunca aparece sozinho. Existe, muitas vezes bem escondido, um medo silencioso do vazio. Afinal, o que sobra quando você tira as preocupações, as metas, as notificações, as listas de pendências? Aparece aquele receio incômodo de se enxergar sem todas essas camadas de ocupação. Daí, a correria vira armadura. O excesso se transforma em escudo. O cansaço ganha status de desculpa. E assim, quase sem notar, muita gente se protege da única coisa que realmente pode ajudar: parar e se ouvir. Mas existe um outro caminho, mesmo no meio do caos. Um caminho feito de pequenas escolhas, nada cinematográficas, nada com data marcada. Pode começar, por exemplo, num café tomado devagar, com o celular fora do alcance, olhando para a rua, sentindo só a quentura da xícara nas mãos. Às vezes, ocorre quando você decide não entrar numa discussão desnecessária, ou fecha as notificações só por um dia, nem que seja para experimentar o silêncio. E você descobre, contrário ao que te disseram, que o silêncio não é um buraco escuro onde tudo dói mais. O silêncio pode ser exatamente o remédio que faltava para sua mente aprender a respirar. Quem se permite esse cuidado, descobre que encarar as verdades costuma doer menos que ignorá-las, que aquelas dores antigas só precisam de atenção para, enfim, irem embora. Que a gentileza dedicada a outras pessoas merece, com justiça, voltar para si também. Isso não carrega nada de egoísmo, mas tudo de maturidade. Trocar auto-julgamento por autocompreensão não é fácil, mas pode começar por uma pergunta simples. Em vez de "por que eu sou assim?", tente "de que eu preciso agora?". Pode ser descanso, pode ser companhia, pode ser coragem para dizer não. E que bom seria se todos lembrassem: ter limites é humano. Esconder os próprios limites é que adoece. Não existe prêmio para quem se recusa a admitir cansaço ou tristeza. Ninguém ganha medalha por abraçar sobrecarga com um sorriso falso. O tempo que a gente gasta sendo forte, o tempo inteiro, é o mesmo tempo que poderia ser investido em relembrar de si, em cuidar do que realmente importa. Tem quem leve uma vida inteira para perceber isso, abrindo mão da alegria genuína em troca de aceitação, ou na esperança de um reconhecimento que, se vem, quase nunca consola o que foi perdido pelo caminho. É bonito, sim, aprender a ser vulnerável, admitir quando algo não faz sentido, quando o corpo e a mente pedem pausa, até quando você precisa de solidão. Permita-se isso com leveza, sem peso de justificativas. Somos humanos, não engrenagens programadas para funcionar o tempo todo. Aliás, poucas coisas são mais libertadoras do que admitir, de boa, com maturidade, que hoje não dá, que agora é tempo de cuidar de si, de recusar excesso, mesmo que o mundo inteiro prefira o oposto. E não se engane, a maioria, no fundo, também sonha com esse alívio, só não tem coragem de se permitir. A pausa, para quem ousa tentar, é um manifesto de autonomia. É nesse intervalo entre uma obrigação e outra que a coisa muda de verdade. As melhores ideias surgem quando aceitamos não fazer nada. A criatividade gosta do silêncio, e a clareza de pensamento floresce quando o corpo relaxa. O tédio não é ameaça. A sobrecarga, sim. A vida pede respiros. A pressa só vale quando leva para algum lugar de sentido. E sejamos sinceros, quantos de nós podemos dizer que estamos sempre nesse caminho? Aqui vai um convite. Experimente um dia inteiro, colocando o autocuidado no topo da lista, sem pedir permissão e sem se culpar. Tente desligar as notificações, sair para caminhar sem destino, ou até experimentar o silêncio do próprio quarto. Observe como, nesses momentos, até conflitos parecem menores, preocupações perdem força
e até aquela tensão acumulada no corpo diminui. É difícil confiar nisso se nunca tentou. Então se permita por hoje. E depois conta aqui pra gente nos comentários que sensação apareceu. Se bateu culpa, diga com sinceridade. Se sentiu o peso saindo dos ombros, compartilha também. A intenção é simples: inspirar mais gente a experimentar o autocuidado real, sem esperar o colapso ou aquele tal momento perfeito que nunca chega. E se esse papo fez sentido para você, se essa conversa te tocou de algum jeito, aproveita para se juntar ao nosso canal, que cresce com quem busca autenticidade, coragem e leveza de verdade. O botão de inscrição tá logo aí. Mas aqui não é sobre número, é sobre caminhar junto, reunir gente aberta ao novo, com vontade de encontrar um ritmo mais seu. E mais, deixa nos comentários uma pequena confissão ou um micro hábito que você gostaria de largar, ou algum prazer simples que faz tua rotina ficar mais suave. Quem sabe a tua história não acende uma luz nova no dia de alguém? Vamos aprender juntos. Ninguém precisa atravessar esse caminho sozinho. É interessante como, quando a gente começa a dar espaço para essa pausa verdadeira, coisas que pareciam urgentes demais vão ficando menores. É como se, devagarzinho, a vida mudasse o foco da câmera. Aquilo que antes te tirava o sono perde o poder de comandar sua rotina. E nesse novo espaço, às vezes silencioso, surge uma leveza que muita gente desaprendeu a sentir. Uma sensação de respiro, por não precisar ser perfeito, por não precisar provar nada para ninguém. Apenas existir, de verdade, do seu jeito. Você começa a reparar. Tem força em se recusar a seguir o ritmo maluco do mundo. Tem dignidade em dizer, agora não. Tem afeto próprio em priorizar o que faz sentido para você, mesmo que só você entenda esse sentido. O curioso é que quando você se permite desacelerar, não só cuida de si, mas inspira quem está por perto a tentar também. A paz interna não faz barulho, não precisa de holofote. Ela aparece no olhar, no jeito de falar, na calma inesperada, no prazer de fazer o básico bem feito, naquele abraço demorado, nas risadas verdadeiras, no simples ritual de abrir uma janela e deixar o vento entrar. Só que cuidar de você não precisa ser solitário. Tudo o que você cultiva dentro se espalha, vira convite sem nem perceber. Pequenos gestos de autocuidado têm esse poder. Plantam sementes de equilíbrio onde antes só tinha corrida. A sua tranquilidade pode até incomodar quem não está acostumado, mas com o tempo, ela vira referência. Quem vive com pressa quase nunca repara, mas quem para, sente. E é esse impacto silencioso que transforma ambiente, relações, dias. Aos poucos, você percebe. O corpo está mais leve, a mente mais clara, as conversas mais sinceras. Você não entra mais em competição invisível. Não mede sua vida pela régua dos outros. Não precisa de validação cada vez que decide mudar. No lugar da exaustão, pequenas alegrias, o café sem pressa, a mensagem sincera de quem se importa, aquele minuto de silêncio no meio da tarde. Não é sobre abandonar tudo ou buscar viradas radicais. É reconstruir pouco a pouco um cotidiano que tenha mais a sua cara e menos o peso das expectativas dos outros. Talvez a pressão para voltar a correr reapareça amanhã mesmo. O convite para dizer sim sem vontade, o medo de decepcionar, a ideia de que só vale quem faz tudo ao mesmo tempo. E aí, quero te lembrar, não é porque todo mundo corre que você precisa também. Escolher sua paz não é egoísmo, não é preguiça, é autocuidado. O caminho do meio nunca será o mais barulhento, mas é o mais saudável. Agora quero te chamar para um acordo simples. Compartilhe aqui nos comentários sua experiência. Conta uma história em que você conseguiu dar uma pausa, desacelerar, ou se escolheu num momento de caos. Como foi? Ou, se não quiser se explicar,
Responda só a pergunta: o que é que mais te impede de pausar quando sabe que precisa? Se você ficou comigo até o final desse vídeo, digite respiro. Quero saber quem está caminhando comigo nessa jornada. Inscreva-se, conte sua história, inspire aqueles que estão chegando agora e ajude a construir este espaço onde nunca falte acolhimento para quem busca clareza e coragem. No próximo vídeo, falaremos mais sobre estoicismo em meio ao caos moderno. Porque o tempo é curto demais para desperdiçar com o que não importa. Até lá, escolha a pausa que te fortalece, porque viver no automático não é viver de verdade. O agora é seu.